Bom dia pessoal aqui do Instagram, da Igreja de Nova Vida, bom dia pessoal do meu Instagram também. Que bom nós estarmos juntos, bom dia aí o pessoal do YouTube, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão assistir essa gravação. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho hoje. Estamos indo para o nosso quarto, né? Não, nossa terceira, nosso terceiro episódio do assunto que temos falado sobre fofoca, semana da fofoca, né? Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho aí, são 10 horas agora, e a gente vai sempre começar no tempo certo. Beleza? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho esse microfone. Ficar melhor pra gente depois ouvir. Vamos lá? Vou dar aí início aí com você. Hoje eu quero falar de um tema muito importante. Um tema que assim, eu particularmente acredito que seja a realidade de muitas pessoas. Talvez muitas pessoas já viveram, já passaram por isso, já estiveram de algum lado dessa história. Quero dar um bom dia para todo mundo que já está conosco e quero começar hoje com uma oração. Quero convidar você à sua casa aí, se puder, onde você estiver, a gente orar nesse tempo. Vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais esta manhã, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor Deus, ó Pai, compartilhando da Tua palavra, que o Senhor possa continuar nos dirigindo, dando sabedoria, nos capacitando, Deus, para todos os desafios da caminhada. Quero te agradecer por cada irmão que está aqui conectado, por aqueles que assistirão posteriormente, que Deus possa continuar nos abençoando e falando de maneira poderosa ao nosso coração. Assim eu oro e agradeço a Ti em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha, nós vamos falar sobre alguma coisa hoje muito importante. Vou pedir desculpa para você por esse barulhinho no fundo. Nós estamos com uma obra na igreja, eu não vou pedir para o pessoal parar em função da live, mas eu estou aqui hoje falando para você desse tema de hoje. Pastor, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é muito importante. A fofoca atrapalha o acolhimento. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso. E quero falar o texto que vou ler, que é Marcos capítulo 1, o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vou ler do versículo 40 ao versículo 42. Marcos, no capítulo 1, do versículo 40 ao 42. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Que interessante esse texto que nós lemos. Falamos algumas coisinhas durante o início da semana, que a fofoca nasce num coração perverso. Eu estive falando ontem sobre esse tema. Eu também falei na segunda-feira, deixa eu só aqui confirmar. A fofoca aponta para quem está falando. Foi uma coisa também que eu mencionei na segunda-feira. Ontem eu falei sobre isso. A fofoca nasce no coração perverso e hoje estamos falando sobre a fofoca e o acolhimento, como a fofoca muitas vezes atrapalha o acolhimento. Eu espero que esse vídeo ele sirva para você, inspirar você, alertar você, trazer ao seu coração algum esclarecimento. Como muitos cristãos, né? Eu vou falar aqui, é muito fácil a gente falar dos outros, mas eu quero falar daquilo que eu entendo como cristãos. Como muitos cristãos hoje recebem os leprosos.
Fala aqui para mim, você que está aqui comigo acompanhando, como é que você percebe hoje que os cristãos recebem os leprosos? Eu não estou falando lepra do sentido literal, não. Estou falando lepra do sentido pessoas que estão com as suas histórias que fedem, que cheiram mal, estão adoecidas em alguma área da vida. Como é que muitas vezes os cristãos recebem os leprosos, né? Eu acredito que você também pensa assim, que é muito triste quando o lugar onde deveria ser o lugar de cura, ele se transforma num lugar de novas feridas ou de aumentar as feridas já existentes. Eu acho que muitas vezes a gente enxerga, vê essa realidade. Pessoas feridas, ferindo outras pessoas, e o lugar que deveria ser de cura, de acolhimento, acaba infelizmente sendo um lugar de novas feridas, ou então de feridas, aumentar as feridas já existentes. Como a igreja acolhe os leprosos? Como é que a igreja ela acolhe aqueles que estão com as suas lepras? Porque o texto que a gente está falando, ele mostra muito isso para mim, de como havia uma igreja. E eu quero poder olhar um pouquinho para a cultura e a igreja daquele lugar, naquele período. A cultura, ela não permitia o leproso se aproximar, mas é a cultura. Aí a igreja, ela também não deixava o leproso participar de absolutamente nada. De nada, o leproso não poderia participar. Mas o que eu quero pensar é como a igreja se posicionava e como Jesus se posicionava, porque tem algumas coisas aqui que me chamam a atenção. A igreja, ela aponta para a lepra. A religiosidade aqui, a igreja, ela aponta para a lepra. Olha, você não pode estar aqui, viver aqui, ter comunhão aqui, porque você é leproso. Esse lugar não é digno para você. E aí então a gente não observa como muitas vezes para onde a gente aponta gera também uma dificuldade muito grande de acolhimento. Jesus ele aponta para o acolhimento. E por que eu estou dizendo isso? Hoje eu percebo, hoje não, já há algum tempo eu percebo que a religiosidade da igreja faz com que muita coisa atrapalhe o acolhimento de muitas pessoas. Posso falar para você? Tem muitas pessoas que se afastaram do caminho por falta de acolhimento. Me perdoe se eu estiver errado, mas eu acredito que tem muitas pessoas que se afastaram do caminho por causa da mordida de outras ovelhas, vamos dizer assim. A fofoca, ao invés de acolher, ela afasta ainda mais. A fofoca, ao invés de resolver, ela distancia ainda mais. E eu conheço muitas histórias de pessoas que se distanciaram da comunhão por causa de comentários, por causa de situações que, ao invés de ser ajuda, se transformou em arma contra aquelas pessoas, destruindo, apontando, dizendo da sua lepra, dizendo das suas questões. Eu vou usar aqui um pouquinho algo que eu falei no primeiro encontro que nós tivemos na segunda-feira. É tão triste quando o lugar que deveria sarar machuca ainda mais. É muito complicado quando a gente vive essa realidade. Aí Jesus se depara com um leproso. E o que Jesus faz? Jesus não cura somente o leproso. O que Jesus faz é surpreendente. A Bíblia diz, versículo 41, cheio de compaixão. Cheio de quê? Compaixão. Jesus estendeu a mão, tocou nele. Jesus não só o curou, Jesus tocou nele. E tocar num leproso naqueles dias era um crime
a religiosidade, mas Jesus tocou, cheio de compaixão. E eu começo aqui dizendo para você, enquanto a igreja dava um passo para trás, vazia de compaixão, Jesus dava um passo para dentro, cheio de compaixão. Olha, a gente tem dedicado aqui 15 minutos para falar um pouquinho sobre esse assunto e compartilhar de algo muito especial. E eu quero dizer aqui algumas coisas para você. Pior do que o passado é quem gosta de ficar lembrando dele. Olha, se tem uma coisa que eu vou dizer para você aqui que eu acredito muito, pior do que o passado, são aqueles que gostam de ficar ressuscitando, lembrando, apontando para a lepra de alguém. Como eu disse, Jesus, cheio de compaixão, tocou nele. A igreja vazia de compaixão se afastou do leproso. Como muitas vezes a fofoca nasce num ambiente, em um coração vazio, completamente vazio de compaixão. Eu digo isso porque eu tenho certeza que isso é a realidade de muitas situações, de muitas histórias, de muitas vidas. O fofoqueiro, muitas vezes, ele sentencia o que Deus não sentenciou. Gente, respeito completamente a doutrina, os padrões, mas muitas vezes a igreja, quando eu digo a igreja, não falo da igreja, eu digo pessoas, muitas vezes, acabam jogando a pá de cal em cima de pessoas que estavam querendo recomeçar. E torna aquele ambiente um ambiente indesejado para muitas pessoas. A igreja, muitas vezes, o fofoqueiro, ele sentencia aquilo que Deus não sentenciou. E a gente tem diversos exemplos de Jesus disso na Bíblia. Quando as pessoas iam tacar pedra, Jesus ele estava mostrando que nós precisamos olhar primeiro para a nossa realidade. E termino dizendo aqui para você, o grande medo do fofoqueiro é que o leproso seja mais bênção do que ele. O grande medo do leproso, o grande medo do fofoqueiro é que um dia o leproso seja ainda mais usado, uma bênção, e faça o que ele não fez. Olha, eu digo isso para você que hoje, com toda certeza, muitas vezes, você já deve ter enfrentado isso na sua caminhada. Chegou alguém na igreja e aí, por causa de uma falta de sensibilidade, alguém fez um comentário, um julgamento, e aí isso, afastou a pessoa, porque ela esperava da igreja acolhimento. Cuidado. Às vezes Deus está levando pessoas para alguns lugares para serem tratadas, cuidadas, e não relembrando o seu passado, fazendo ainda mais fofocas, destruindo a sua caminhada. Minha palavra para você hoje é essa. Não sentencie aquilo que Deus não sentenciou. E hoje eu digo para você, a fofoca atrapalha muito o acolhimento. Que a igreja seja um lugar de acolher, não de se desfazer. Nós vivemos hoje numa geração completamente envolvida com troca de substituição de tudo. Não. Nós precisamos acreditar que a igreja é um lugar de acolher. E essa é a minha palavra para você nessa manhã. Amanhã vamos estar juntos. E amanhã eu quero falar um pouquinho de como vencer uma fofoca. E eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Neemias, que levantaram muitos fofoqueiros querendo destruir a caminhada de Neemias, e eu quero falar um pouquinho sobre isso amanhã, quinta-feira, às 10 horas, pelo Instagram da igreja, pelo meu Instagram pessoal e também pelo YouTube. Eu peço perdão para você hoje um pouquinho por causa desse barulho, é uma obra que está acontecendo aqui na igreja, mas espero que você tenha me ouvido. Precisamos ser verdadeiros imitadores de Jesus, precisamos olhar para o outro com amor e compaixão. A igreja é lugar de acolher, verdade, Mayara. A igreja é lugar de acolher, não de se desfazer. Olha, um grande beijo para você, para o pessoal aqui do Instagram da igreja.
Estou cumprindo aqui o protocolo de 15 minutinhos. Para o pessoal do meu Instagram também, um beijo para todos vocês e até amanhã às 10 horas. Um grande abraço para vocês, que vocês tenham uma ótima quarta-feira, que Deus abençoe a vida de vocês aí, em nome de Jesus. Um grande abraço para o pessoal aqui também do YouTube, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.